Olá, se você está estudando para o vestibular ou gosta de aprender e também gosta de cinema, saiba que é possível juntar as duas coisas. Foi o que o professor Fábio Monteira fez. Conta pra gente como é que foi isso, Fábio. Obrigada pela presença. Como Olá, é que muito surgiu obrigado. esse canal, né, o Vestibular em Cena? O que te motivou? Você já fazia alguma coisa parecida na sala de aula? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Na verdade, eu sou formado em Humanas. A minha primeira graduação foi História, depois Filosofia, e depois, então, eu me formei em Cinema. E eu segui a pós-graduação nessas duas áreas. A minha formação sempre foi transitando entre Humanas e Cinema. E eu sempre gostei de levar cinema e filme, fazer análises fílmicas em sala de aula. Até que no ano de 2014 eu decidi juntar todo o meu material, toda a minha produção acadêmica e alinhavar isso daí pensando num canal do YouTube. E aí, um ano depois, já são 15 mil inscritos, seguidores, né? Isso. Você esperava essa visibilidade toda? De alguma forma, sim, mas não que chegasse, digamos, tão cedo. Porque do ano de 2014 até 2015, nós fizemos muitas pesquisas, pude contar com muitas amizades para poder entender bem como é que funcionam as redes sociais, tanto o Twitter, o Facebook e também o próprio YouTube, porque não é uma ferramenta fácil de lidar, né? Na verdade, assim, ele te instrumentaliza muito bem, te dá as melhores condições para você produzir conteúdo dentro dele. E em 2015, nós começamos de fato a pensar o visual do canal, né? A identidade visual dele, como é que seria também a programação dos conteúdos. E em 2016 é que de fato o conteúdo entrou no ar. E aí quando os conteúdos entraram no ar, em março de 2016, digamos que de alguma forma nós já tínhamos um certo know-how, né? Nós estávamos preparados para de fato lidar com o público, interagir, responder aos comentários, e já são coisa de 160 mil visualizações no total. Vale dizer que essas visualizações, esses inscritos são orgânicos. O que significa isso? Numa linguagem de redes sociais, significa dizer que nós temos realmente 15 mil corações e mentes estudando e acompanhando o nosso conteúdo. Estudantes que de fato estão focados no vestibular e de alguma forma assim, que tenham a disciplina para de fato acompanhar um conteúdo de, digamos, médio e longo prazo, porque a meta é a gente avaliar o perfil do Enem, o perfil da prova da FUVEST e também se dedicar à análise de vestibulares, digamos assim, mais específicos. Que numa linguagem mais técnica, né, de vestibular, a gente chama de vestibulares periféricos, mas sem, digamos, juízo de valor, porque são vestibulares como a Estadual de Londrina ou então a Estadual de Maringá, que tem livros específicos, ou então tem uma prova mais técnica, tem um perfil bastante particular ali. Então a gente procura abranger esses maiores vestibulares do país, como sempre aliando muita cultura, muita música e muitos filmes. Eu também fico bastante atenado às atualidades, ao que está acontecendo naquele mês, seja na política nacional, ou então na política internacional, ou então, por exemplo, algum tema de redação que deu o que falar. A exemplo da redação, por exemplo, da FUVEST no ano passado, de 2016, que trouxe um texto original do filósofo Kant. Isso gerou um impacto, né? Ou então o Enem do ano passado, que trouxe pela primeira vez uma questão do filósofo alemão do século XIX, Schopenhauer. E o Enem nunca se envolveu com uma filosofia pessimista, foi a primeira vez. Então nós abrimos o canal nesse ano com esses conteúdos. Queria te pedir justamente isso, para dizer quais são os temas, né, das humanidades que são tendência aí para esse ano, para as provas desse ano. Seria legal pensar da seguinte forma: existem as efemérides. E essas efemérides, elas são temas atuais que, como a gente diz, celebram aniversário no ano corrente. Então, por exemplo, nesse ano de 2017, nós temos 100 anos da Revolução Russa, né? E é um tema quente, dada a temperatura política, tanto do Brasil quanto também em escala internacional. Por exemplo, o presidente Donald Trump, né, o recém-eleito nos Estados Unidos, para dar um exemplo assim, de como pensar o vestibular, ele tem se aproximado bastante em termos diplomáticos com Putin, né? Isso é uma mudança, é um câmbio muito importante na diplomacia internacional. Isso pode ter muitos efeitos dentro do leste europeu. Ou seja, o tema Rússia, né, o tema comunismo, socialismo, a abertura de Rússia, né, como é que o putinismo, como a gente diz, pode ter algum impacto internacional hoje em dia. Um outro tema também bastante interessante, mas dessa vez no Brasil, seriam os 90 anos de Tom Jobim. Né? Tom, se estivesse vivo, celebraria 90 anos de idade.
E o Tom, como nós sabemos, ele foi o compositor brasileiro mais gravado em escala internacional, né? Só ficando atrás dos Beatles, mas como ele mesmo brincava, é porque os Beatles eram 4, né? Então ficava difícil concorrer. E o Tom Jobim, como a gente sabe, ele foi marcante porque muitas das suas composições, elas ajudaram a moldar o imaginário nacional e a cultura popular também, né? Apesar de ele transitar muito bem entre o erudito e o popular, ou então a chamada alta cultura e baixa cultura, apesar dessas discussões, ele foi um compositor, um músico que imprimiu, né, a sua marca na cultura brasileira. Falando de música, né, o canal também ampliou, né, o escopo, né, além da história, também literatura e até listas de músicas, né? Qual que é a intenção com isso? Ampliar aí a cultura do aluno? A intenção original sempre foi produzir conteúdo original. Conteúdo autêntico, digamos assim. Então, produzir algum tipo de conteúdo que, de fato, as pessoas, os estudantes, não encontrariam no YouTube e também nas redes sociais. É claro que isso é uma pretensão, mas, pouquinho em pouquinho, nós estamos como que construindo isso daí. Então, o Vestibular em Cena, ele trabalha com análise fílmica e as questões. Nós também, ao mesmo tempo, abrimos um canal no Spotify. Então, nós temos um perfil no Spotify. A gente fez uma pesquisa para poder saber o que os estudantes mais ouvem, e seria o Spotify. Então, se você for no Vestibular em Cena do Spotify, você vai ter quase 20 listas de músicas, playlists, com temas como, por exemplo, o que se ouvia em Cuba na época da Revolução Cubana, né? Ou então as músicas mais marcantes do movimento negro pelos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 60. Ou então, nesse ano de 2017, nós temos 95 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. O que se ouvia no Brasil em 1922. Então, de alguma forma, é criar uma atmosfera musical, uma atmosfera cultural, para que o estudante consiga, de alguma forma, se sensibilizar com aquele ambiente histórico, então com aquele imaginário pela luta dos direitos civis. Então, essa é um pouquinho da nossa experiência. Obrigada, Fábio, novamente, por vir aqui conversar com a gente. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.